vão sair com 2.000 inimigos nas costas, é tipo dar comida para o inimigo. Como é que é transportável? As pessoas esquecem isso. Veja, você preou o índio, prendeu, capturou ele para tornar ele escravo. Como é que você alimentava ele? Como é que você amarrava ele? Porque se você vai prender, você vai imobilizar, né? Como é que você imobiliza? Com corda? Com cipó? Com alfazema? Dom Sebastião, ele aboliu a escravidão indígena, né, condenando à morte quem a praticasse, inclusive. A escravidão era proibida por lei, tanto na coroa portuguesa quanto na coroa espanhola. Houve escravidão? Claro que houve. A revelia da lei. Sim. A revelia da lei. Então o problema não está na lei, o problema está no cara que não tem caráter, que burla a lei. Não é? Então é isso. Desde o primeiro foral, que há a recomendação de deixar os índios em paz. E a historiografia nossa força a dizer que havia escravidão, de que ela era incentivada, tudo mais. Existe, se a gente ler, lê o padre Serafim Leite, por exemplo, que aquilo eu considero documentação primária, porque ele transcreve todas as cartas dos jesuítas e tudo mais. Então, ele fala muito do Nóbrega, das situações que eles encontraram. Aconteceu no Brasil, de certa maneira, uma situação semelhante que aconteceu na África. Na maior parte, não era os que entravam no sertão, eram os que brigavam muito entre si e achavam muito vantajoso trazer as tribos subjugadas para serem escravizadas pelo branco. Quando eles perceberam, e a coroa percebeu que estava havendo, isso vai a partir de Tomé de Souza, que estava havendo essa manobra dos índios irem buscar subjugados para poder oferecer como escravo, puniu. E não foi fácil, não. Aqui a gente está falando da escravidão indígena, né, para que fique claro para quem está assistindo. Não está sendo falado que não houve escravidão dos africanos, por exemplo. Né? Pois é, ela houve alguma escravidão, e a lei... Houve escravidão, dos dois tipos. Sim. Dois tipos. Ela podia ser feita olha, a escravidão é uma tática de guerra. Vamos entender? Vamos dar nome aos bois corretamente. Escravidão é tática de guerra. Você tem um inimigo. Israel não soltou agora preso lá por guerra? A Rússia não prende? Todo indivíduo, o presidente americano não está prendendo as pessoas? Toda guerra, ela tem prisioneiro de guerra. Naquela altura, o prisioneiro de guerra, quando havia possibilidade, ele era utilizado como mão de obra para construir. O Bukele, aqui, não está usando os presos em El Salvador para construir estradas e escolas? Não é mão de obra? Ok? Vamos atualizar a forma Mendes? É isso. A Guiana Francesa também tinha, né? O pessoal que era preso lá vinha trabalhar aqui, né? Preso lá vinha trabalhar aqui. Não é? Então, a escravidão, ela não é... a escravidão não é um problema de cor. A escravidão é uma tática de guerra. Então, você escraviza o branco, o preto. Platão foi escravo. Platão era da aristocracia grega, ateniense. Platão foi preso como escravo. Certo? Sócrates foi escravo. Ora, veja, então o que nós temos? A escravidão, ela não é de cor. Ela captura um inimigo, seja ele branco. Os índios escravizam, os chineses escravizam, os japoneses escravizam, os muçulmanos escravizam, os negros escravizam, o mundo inteiro escravizou. Não é uma questão de pele. É uma tática de guerra e, num determinado momento histórico, aliou-se à tática de guerra
aqui a preagem de escravos, a captura para escravos, tornou-se um tráfico, um comércio, em que você vai vender mão de obra escrava. Entendeu? Então, o tráfico de escravos negros, né, o grande trânsito africano, já não pode ser visto naquela modelagem da escravatura tradicional. Ele tem um outro componente. E, de fato, aqui o eixo do mundo está girando. Você tem um capitalismo nascendo, povos sendo conquistados, os impérios se expandindo. Quem vai construir isso aí? Então, uma parte dos homens, dos caras ricos, viram aquilo como um investimento, em que você captura mão de obra, vende mão de obra, e o cara que vai comprar aquela mão de obra, né, que vai trabalhar de graça, ele não recebia salário, mas o cara tinha que dar casa e ele tinha que dar comida. Porque, veja, se você é um processo terrífico, mas era o correto. Se você considerar que o cara não podia maltratar o seu escravo, porque ele estava dando prejuízo a ele próprio, há uma lógica inerente. Eu vou dar um dado concreto para vocês. Vocês sabem quanto que custava um escravo no Brasil? Não, né? 1 quilo de ouro. O cara pagava em ouro. Tem relatos de fazendas mega sesmarias no interior de Goiás, em que o cara tinha 30 mil escravos. Ele tinha 30 mil quilos de ouro para pagar. Você tem ideia da fortuna do sujeito? Eu não faço. Quem vocês conhecem hoje de um bilionário? Pega um bilionário aí qualquer. Qual é o bilionário atual que tem 30 mil quilos de ouro guardado num banco suíço? Ok? Isso nós estamos falando de um rico. E o resto? Então a gente poderia dizer, talvez, que esse momento da escravidão, especialmente aquela que aconteceu no Brasil, dos negros de África, ela tem mais a ver, ela seria mais uma etapa do processo revolucionário que se aflorava, trazendo o pano das revoluções liberais, da Revolução Industrial, queria chegar nesse ponto. Uma etapa para chegar nesse ponto, ela é mais isso do que propriamente um projeto engendrado pelas monarquias, como tentam jogar a culpa para cima das monarquias cristãs europeias, né? Com certeza. Primeiro que Portugal e Espanha, não é? As coroas, é preciso separar o tráfico das coroas. Quem traficava? A nobreza, quem tinha dinheiro. Não é um projeto da coroa. Tá? Então, uma coisa que não se pode fazer, que no Brasil está se fazendo, o negacionismo. Não houve escravidão. Claro que houve, caramba. Pelo amor de Deus. Escravidão não é bacana em nenhum lugar do mundo. Seja ela branca, muçulmana, indígena, tanto faz. Grega, chinesa, não tem graça nenhuma isso. Tá? Veja, a China conseguiu virar a potência que virou porque a mão de obra chinesa, e que o Ocidente usou durante décadas, sim, sim. Não é? Os neoliberais migraram todas as suas empresas porque eles não queriam pagar adequadamente seus funcionários, ocuparam a China, quase de graça lá, quase de graça. De graça, não é? O chinês era um escravo moderno, né? A China é um regime fechado, então o pau comia lá, o cara tinha que trabalhar, senão ele vai, de fato, para o chilindró, ou desaparece debaixo da terra. Essas empresas americanas, todas inglesas, asiáticas, africanas, todas ficaram riquíssimas, e hoje o presidente americano tem a disfarçatez de falar que a China deu prejuízo para os Estados Unidos. Qual prejuízo? Os caras enriqueceram, não querem trabalhar, não investiram no seu país, é um sistema de corrupção federal, e a China conseguiu, daquela limonada, daquele limão, daquele fel, fazer uma limonada. Levantou-se. Porque eles têm 5 mil anos de tradição.
5.000 anos. Uma coisa maravilhosa o que aconteceu com a China. É preciso entender a transformação chinesa, não é? Agora, a cabeça do chinês não é a cabeça do ocidental, são coisas diferentes. Mas aqui, voltando, respondendo, então, a escravidão negra, o grande tráfico transatlântico africano, ele não tem a conjuntura dele, as variáveis, os dispositivos, né, as necessidades são diferentes. São diferentes. Então, é preciso ler o tema da escravatura de uma forma diferente. Se você pegar os escravos no Império Romano, você tem um tipo, o escravo no Império Muçulmano tem outro tipo, que ocupou a Europa ali, né, durante 800 anos, os muçulmanos. Se você pegar a escravatura chinesa, ela tem um outro alcance. Se você pegar a escravatura dos indígenas, que era feito à revelia da legislação, como a Ana colocou, vamos frisar isso. A legislação da coroa portuguesa e da coroa espanhola proibia sempre a escravatura. Sempre era proibido. Só havia uma condição em que era permitido: se ele fosse capturado em guerra. Aí ele era um prisioneiro de guerra. Mas a Ana sabe, e ela me corrige se eu estiver errado, ela fala isso na tese, que o sujeito, mesmo capturado nessa condição, ele poderia obter a soltura, e ele não ficava escravo mais. Correto? Então, aí quando vem a escravidão negra, ela tem um outro patamar. Você já tem uma grande rede de comércio envolvida. É a lógica do capitalismo, minha gente. Vocês não gostam do capitalismo? O capitalismo vale quem paga mais. Né? Outro dia, há pouco tempo, a semana passada, eu acho, aconteceu no Senado, no Congresso americano, o presidente da Boeing, foi chamado, um senador lá, fez uma mise-en-scène. Senhor fulano de tal, nós vimos aqui os resultados da empresa, o senhor nos explique aqui por que o seu salário este ano, eu posso estar errando nos números, mas era alguma coisa louca, custa, você ganhou de salário, sem parangonas a mais, 45 milhões de dólares. Milhões. E você está fazendo, não quer pagar nada para os funcionários da Boeing, mas o seu salário aumentou em 450%. Você ganhou. Qual é a explicação disso aqui? Você está demitido. Capitalismo, minha gente. O dono do grande capital ganha burras de dinheiro e, de fato, ele não paga o funcionário. Né? Aí a pergunta, mas vem cá, distribuição de lucros e dividendos para quem? Para 2 acionistas? Para 3, para 4 ou para 20? Então você tem uma multinacional que tem, 10 mil empregados. A elite, que consta ali 50 pessoas, no máximo 60, 15, 10, ela ganha o orçamento de um ministério de um país, distribuído em lucros e dividendos, e o funcionário não tem direito a nada? Ele não tem direito a plano de saúde? Ele não tem direito a casa? Ele não tem direito a salário decente? Isso é o capitalismo. É a lógica do capitalismo. É essa lógica que nós vemos ela no início do tráfico de escravo. Você pode fazer o que quiser com seu dinheiro e ninguém pode te impedir. Um vassalo de um feudo, ele era um servo, o equivalente a um servo, ele não ganhava muito bem, tanto que depois os burgos ao redor dos feudos começam a causar até uma certa inveja, porque eles praticavam comércio, só que ele vivia muito melhor do que um trabalhador depois que vai receber salário, vai ganhar melhor, e ele era um servo, porque ele tinha uma relação feudal com aquele senhor feudal, uma relação de uso da terra, de benefícios, de divisão do que era produzido ali. Então era uma outra forma de economia, de organização do ambiente, que é o que significa economia, né?
Então era uma outra forma de No organização. caso português, Márcio, isso tende a ser mais realidade. Se você pegar e extrapolar isso para outros casos europeus, não é? Essa realidade é um pouco mais severa. Agora, eu não sei, não é? O que a gente consegue, o que é melhor, o que é pior, tá claro? Mas a relação, é importante entender, a relação era muito diferente e não havia, gente, nós precisamos de entender isso. Não havia, o dinheiro não era o que movia a sociedade. Quando é que o dinheiro passa a mover a sociedade? A partir do século XVIII, XIX. Isso são os movimentos revolucionários. Exatamente. Os movimentos revolucionários o dinheiro é o grande senhor do mundo. Não são as relações pessoais. Então, não existe essa lógica do dinheiro mandando em tudo.